Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. A Macieira Encantada. Era uma vez um reino antigo e pobre, próximo de uma grande montanha. Havia uma lenda de que no alto dessa montanha havia uma macieira mágica, que produzia maçãs de ouro. Para colher as maçãs era preciso chegar até lá, enfrentando todas as situações que aparecem pelo caminho. Nunca ninguém havia conseguido essa façanha, conforme dizia a lenda. O rei daquele lugar resolveu oferecer um grande prêmio àquele que se dispusesse a fazer uma viagem e que conseguisse trazer as maçãs, pois assim o reino estaria salvo da pobreza e das dificuldades que o povo enfrentava. O vencedor poderia escolher o prêmio, que incluía a mão da princesa em casamento. Apareceram 3 valorosos e corajosos cavaleiros dispostos a essa aventura tão difícil. Eles deveriam seguir separados, por coincidência havia 3 caminhos. Primeiro, rápido e fácil, sem obstáculos e dificuldades. Segundo, rápido e não tão fácil quanto o primeiro, pois havia algumas situações difíceis para enfrentar. E o terceiro, longo e difícil, cheio de situações trabalhosas. Fez-se um sorteio para ver quem escolheria primeiro um desses caminhos. O sorteado escolheu naturalmente o primeiro caminho. O segundo escolheu o segundo caminho e o terceiro, sem nenhuma outra opção, teve que aceitar o terceiro caminho. Partiram juntos no mesmo horário, levando cada um apenas uma mochila contendo alimentos, agasalhos e algumas ferramentas. O primeiro, com muita facilidade, chegou rapidamente à montanha, subiu feliz por acreditar que seria o vencedor. Quando deparou com a macieira encantada, sorriu de felicidade. O que ele não esperava, porém, é que ela fosse tão inatingível. Como chegar até as maçãs? Elas estavam em galhos muito altos, não havia como subir. O tronco era muito alto também. Ele não possuía nenhum meio de chegar até lá em cima. Ficou esperando o segundo chegar para ver o que juntos resolveriam. O segundo enfrentou galhardamente a primeira situação com a qual deparou, porém logo em seguida apareceu outra e logo depois mais uma e outra, e sendo algumas delas um tanto difíceis de superar, ele acabou ficando cansado, esgotado, até ficar doente e cair prostrado. Quando se deu conta do péssimo estado físico, foi obrigado a retroceder e voltou para a aldeia, onde foi internado para cuidar dos médicos. O terceiro teve seu primeiro teste quando acabou sua água, chegou a um poço. Quando puxou o balde, arrebentou a corda e ele então rapidamente com suas ferramentas e alguns galhos improvisou uma escada para descer até o poço e retirar a água para saciar sua sede. Resolveu levar consigo a escada e também a corda remendada. Percebeu que estava começando a gostar muito dessa aventura. Depois de descansar, seguiu viagem e precisou atravessar um rio com uma correnteza fortíssima. Construiu então uma pequena jangada e com uma vara de bambu como apoio conseguiu chegar do outro lado do rio, protegendo assim sua mochila, seus galhos e todo o material que levava consigo para o momento que precisasse deles, até mesmo a jangada. Em um outro ponto do caminho, ele teve de cortar o mato denso e passar por cima de troncos grossos. Com esses troncos, ele fez rodas para facilitar o transporte do seu material, usando também a corda para puxá-los. E assim sucessivamente, a cada situação que surgia, como ele não tinha pressa, calmamente fazendo uso de tudo o que estava aprendendo nessa viagem do material, prudentemente, guardara resolvia facilmente a questão. A viagem foi longa, cheia de situações difíceis, de detalhes, e logo chegou o momento esperado. Quando ele se defrontou com a macieira encantada, o primeiro havia se cansado de esperar e também retornar ao povoado. O encanto da macieira tomou conta do terceiro. Ela era tão linda, grande, alta, brilhante, os raios do sol incidindo nos frutos dourados irradiavam uma luz imensa que o deixou extasiado.
Quanto mais olhava para a luz dourada, mais se sentia invadir por ela e percebeu que todo o seu corpo parecia estar dourado. Nesse momento, ele sentiu como se uma onda de sabedoria tomasse conta de seu ser. Deixou-se ficar nessa sensação maravilhosa, inebriado durante longo tempo. Depois do impacto, ele pôs a trabalhar e preparou cuidadosamente seu material. Fazendo uso de todos os recursos, transformou a jangada numa grande cesta para guardar as maçãs dentro. Subiu na árvore pela escada, usou o bambu para empurrar as maçãs mais altas e mais distantes. Tudo isso e mais algumas providências que a sua criatividade lhe sugeriu, para facilitar seu trabalho que havia se transformado em prazer. Depois de encher a cesta com as maçãs e com a certeza de que poderia voltar ali quando quisesse, por ser a macieira pródiga, ele agradeceu a Deus por ter chegado, por ter conseguido concluir seu objetivo. Agradeceu principalmente a si mesmo pela coragem e persistência na utilização de todos os seus recursos com inteligência e criatividade. Voltou pelo caminho mais fácil, levando consigo os frutos de seu trabalho e de seus esforços, frutos colhidos com muita competência e merecimento. Descobriu, entre outras coisas, que tudo o que apareceu em seu caminho foi útil e importante para sua vitória, que cada uma dessas situações que ele resolveu foi de grande aprendizado, não só para aquele momento, mas também para vários outros na sua vida futura. Quando você faz do seu trabalho um prazer, suas chances de sucesso são muito maiores. Quando o seu objetivo vale a pena, não há nada que o faça desistir no meio do caminho. A sua vitória poderia beneficiar a vida de muita gente e também servir de exemplo a outras pessoas a quem você poderia ensinar tudo o que aprendeu nessa trajetória. Bem, aqui a gente tem várias vertentes para ser trabalhadas, né? Dentro da educação, pode ser o processo que o aluno enfrenta durante todo o seu aprendizado, né? A jornada dele dentro de uma escola, desde o ensino infantil, até mesmo lá na creche, até a sua formação, né? Até ele terminar aí uma faculdade, uma pós-graduação, é a trajetória acadêmica. Todos nós passamos por isso, todos nós tivemos que enfrentar medos, coisas diferentes, nós tivemos caminhos tortuosos, né? Aquela coisa, não consigo entender inglês, química, física é muito complicado, todos nós passamos, né? Eu falo até hoje, brincando com o meu professor, que eu tenho o maior respeito pelo meu professor de matemática, eu tenho contato com ele, professor Edson, e eu, vira e mexe, eu falo para ele assim, mas para que o senhor foi ensinar a gente a equação de segundo grau, professor? Pelo amor de Deus, aquilo lá, meu tic-teco entrava em parafuso, né? Depois começa a misturar letra e número, já era. Se eu não era muito fã de matemática ali, então piorou. E ele dá risada comigo, né? Lógico que era necessário, se não fosse necessário, meu professor não teria passado. Não estaria ali dentro da grade curricular. Tudo que a gente aprende, um determinado momento na nossa vida vai ser utilizado. Então é bem isso que o rapaz que estava no terceiro caminho, ele fez. Tudo que estava ali em forma de dificuldade para ele, na verdade, se tornou aprendizado. Se tornou momentos ali, ele e aquela situação. Ele precisava resolver para transpor, para passar. Então, na nossa trajetória educacional é bem isso. Nós precisamos aprender, fazer prova, às vezes usar a nossa criatividade, vamos fazer um seminário, vamos fazer uma apresentação, uma exposição. Sempre o aluno é questionado dentro da sua capacidade o que ele pode apresentar, o que ele pode fazer de melhor. E dentro desses desafios nós temos, né? Aquele que quer o caminho mais curto, aquele que quer colar na prova, aquele que quer ficar no grupo, mas não quer fazer nada. Tem sempre o que gosta do caminho mais curto e fácil. No entanto, o mais curto e fácil é aquele que realmente não aprende absolutamente nada. Ele não aproveita esse instante de criatividade, de aguçar, né, a sua habilidade, a sua competência. Ele não está querendo usufruir disso, ele quer simplesmente se encostar em alguém e ter uma nota passar de ano e para ele tá tudo certo, né? Isso faz com que ele lá na frente fale assim, poxa, mas por que eu não estudei? Por que eu não aproveitei o momento que eu estava na escola? Isso agora me faz falta. Uma certa vez um aluno virou para mim na sétima série, na época não era ano, era série.
O aluno da sétima série virou para mim, já era marmanjo, já estava ali reprovado várias vezes, e ele virou para mim e falou assim: Olha, eu não estou perdendo nada de estar aqui várias vezes, porque eu já trabalho. O estudo para mim não faz diferença nenhuma. Certamente o meu salário é 3 vezes maior do que o seu, professora. Então eu venho na escola para comer merenda, para conversar, para bagunçar, passar meu tempo, porque não tenho nada para fazer em casa mesmo, mas a escola não me faz falta nenhuma. Eu já trabalho e já ganho muito bem. Tá bom, as coisas mudaram, né? Veio tecnologia, veio uma série de coisas aí e aquele aluno foi ficando para trás, né? Ele só ia para comer merenda e para passear. Então ele não se desenvolvia. Os alunos que estavam com ele, assim que terminava a oitava série, naquela época a gente tinha era tipo de uma prova que era feita. Isso foi em 95, gente, eu tô tão ruim de memória. Era como se fosse um vestibulinho, acho que é esse o nome que se dava na época, vestibulinho lá para Getúlio Vargas, que era muito disputada essa vaga dentro desse instituto. Era gratuito e era muito bom, referência, como deve ser até hoje, eu tô meio por fora. E para entrar tinha que fazer vestibulinho, ou seja, tudo aquilo que você aprende na sua jornada escolar era questionado naquela prova. E antigamente, até mesmo para você fazer uma faculdade, a gente sabia que tinha uma certa dificuldade para poder passar no vestibular das provas de faculdade, mesmo as que são pagas, né? E hoje não, hoje tem uma facilidade bem maior, mas naquela época era mais complicado. Esse garoto não conseguiu ir para frente. Ele ganhava 3 vezes mais do que eu numa firma, com certeza. Ele enchia o peito para dizer isso, mas ficou desempregado ao longo do tempo. E aí ficou para trás porque não estudou. Não conseguiu fazer vestibulinho para nenhum lugar, muito menos para Getúlio Vargas. E a tristeza da família era latente, né? A gente via na expressão da mãe, ele não quer estudar. Quer dizer, além de tudo, você ainda deixa a família, né, frustrada, porque não está rendendo tudo aquilo que pai e mãe investiram. Não, não é nem uma questão de dinheiro, é investimento mesmo de cuidados, de carinho, né, que pai e mãe têm e que quer ver o filho evoluir. Às vezes, uma questão de ganhar não significa muita coisa, porque isso muda todo o tempo. Mas o conhecimento adquirido, esse ele só agrega. Ao longo do tempo, aquilo ali só vai fazendo com que você agregue ainda mais conhecimentos. É que nem hoje a gente fala da questão do jogo de videogame, né? O cara que passa a primeira fase, ele está se preparando para passar a segunda, mas já tem a terceira para ele passar. Então, tudo são preparos. E a escola é um preparo para a vida. Então, aqui a gente leva isso para o aluno, leva essa história para o aluno, tipo assim, aquele que está colando, aquele que não quer nada com nada, né? Você faz a comparação desses alunos que fazem meia boca, aqueles trabalhinhos de 3, 4 linhas. Você faz aquele que, mesmo com as dificuldades, ele não desiste, ele vai até o fim, ele se empenha, ele aproveita aquelas dificuldades para que ele se desenvolva. Então, é um texto bom, muito bom.